Acha que para ganhar músculo precisa de comer bifes caros todos os dias ou passar horas no ginásio? E se eu lhe dissesse que um dos alimentos mais poderosos para recuperar a força que o tempo teima em levar está provavelmente esquecido na sua despensa neste exato momento? Muitas pessoas com mais de 60, 70 ou até 80 anos sentem uma frustração silenciosa. Carregar os sacos das compras do supermercado parece uma maratona. Brincar com os netos no chão e levantar-se depois é um desafio. Até mesmo abrir um frasco teimoso pode parecer uma batalha perdida. Esta perda de força não é imaginação sua, tem um nome: sarcopenia, e é o enfraquecimento natural dos músculos com a idade. Mas a resignação não é o nosso destino. O segredo para combater isto não está em poções mágicas ou em rotinas de exercício extenuantes. Está na simplicidade e na sabedoria da cozinha tradicional. Neste vídeo, vamos desvendar que alimento é este, incrivelmente barato e versátil, que pode ser um aliado muito mais poderoso do que os ovos na construção de músculo. E vamos também explorar outros hábitos simples que podem despertar a sua força interior, devolvendo-lhe a vitalidade e a independência que tanto valoriza. Fique comigo até o final, porque a última dica é algo que provavelmente a sua avó já fazia, e que a ciência moderna está agora a comprovar ser fundamental para rejuvenescer o corpo. Vamos então descobrir a nossa estrela principal, este tesouro escondido na nossa cozinha. Estamos a falar do humilde grão de bico. Sim, leu bem. Aquele grão pequeno, redondo e modesto que tantas vezes usamos em sopas ou saladas tem um poder tremendo. Muitas vezes associamos a proteína para os músculos a fontes animais como carne, peixe e ovos. E embora estes sejam importantes, o grão de bico oferece uma combinação única de benefícios que o tornam excepcional, especialmente para nós. Primeiro, a proteína. Uma chávena de grão de bico cozido contém cerca de 15 gramas de proteína de alta qualidade. É quase tanto como 2 ovos grandes, mas com uma grande vantagem: o preço. Um pacote de grão de bico seco custa uma fração do preço de uma dúzia de ovos e rende muito mais refeições. Num tempo em que cada cêntimo conta, esta é uma forma inteligente e eficaz de nutrir os nossos músculos sem sobrecarregar a carteira. Mas a magia do grão de bico não fica por aqui. Ao contrário da carne ou dos ovos, ele vem carregado de fibra. Por que é que isto é importante? A fibra ajuda a manter o nosso sistema digestivo a funcionar como um relógio, previne a obstipação, um problema comum à medida que envelhecemos, e ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. Um intestino saudável absorve melhor os nutrientes, incluindo a proteína que os nossos músculos tanto precisam. Portanto, ao comer grão de bico, não está apenas a alimentar os músculos, está a otimizar todo o seu corpo para que ele possa usar esse alimento da melhor forma possível. Além disso, o grão de bico é rico em minerais essenciais como o magnésio, que ajuda na função muscular e nervosa, e o ferro, que combate o cansaço e a fadiga. Sentir-se com mais energia não é apenas uma questão de força muscular. É também uma questão de ter os nutrientes certos a circular no corpo. Agora, a questão prática. Como podemos incorporar mais grão de bico na nossa rotina? A beleza deste alimento está na sua versatilidade. Não precisa de ser um cozinheiro de renome para fazer pratos deliciosos. Uma das formas mais simples e reconfortantes é numa sopa. Uma sopa de grão com espinafres e um fio de azeite é um jantar nutritivo e leve. Outra ideia excelente é uma salada. Coza o grão e junte-o a bacalhau desfiado, cebola picada, salsa e azeite. É um prato clássico português, cheio de sabor e, claro, de proteína. Se gosta de petiscar, pode até fazer o seu próprio hummus. Basta triturar o grão cozido com um dente de alho, sumo de limão, um pouco de azeite e água, até obter uma pasta cremosa. É delicioso para barrar no pão ou para mergulhar palitos de cenoura. Para quem tem menos tempo, o grão de lata ou de frasco é uma opção perfeitamente válida. Basta passá-lo por água para remover o excesso de sal e está pronto a usar. Imagine o Sr. Manuel,
de 78 anos, que começou a incluir grão de bico na sua alimentação 3 a 4 vezes por semana. Ao início, não notou grande diferença. Mas, passadas algumas semanas, percebeu que já não precisava de parar a meio do caminho para descansar quando voltava das compras do Pingo Doce. Sentia que as pernas tinham mais firmeza ao subir as escadas do seu prédio. Pequenas vitórias que, somadas, lhe devolveram uma enorme sensação de independência e confiança. Não se trata de uma mudança radical, mas de uma adição simples e saborosa à sua alimentação. Comece devagar. Tente adicionar grão de bico a uma refeição 2 vezes por semana. Observe como se sente. O seu corpo irá agradecer-lhe. Claro que o nosso caminho para uma maior força e vitalidade não depende apenas de um único alimento, por mais maravilhoso que seja. O nosso corpo é um sistema complexo, e para o mantermos a funcionar bem, precisamos de uma abordagem mais completa. A seguir ao grão de bico, vamos olhar para outros aliados que temos à nossa disposição, muitos deles igualmente acessíveis e enraizados na nossa cultura. Pensemos noutras fontes de proteína que são verdadeiros tesouros do nosso mar. Falo da sardinha e da cavala, especialmente as de conserva. Uma pequena lata de sardinha em azeite não é apenas uma solução rápida para uma refeição. É uma bomba de nutrientes. Para além de ser riquíssima em proteína, a sardinha oferece-nos uma dose generosa de ômega 3, um tipo de gordura saudável que é um poderoso anti-inflamatório. À medida que envelhecemos, a inflamação crônica pode contribuir para a dor nas articulações e para a perda de massa muscular. Combater essa inflamação com alimentos como a sardinha ajuda a proteger os nossos músculos e a manter as articulações mais saudáveis. E não nos podemos esquecer do cálcio. Ao comermos as pequenas espinhas da sardinha de lata, estamos a ingerir uma excelente fonte de cálcio, fundamental para a saúde dos nossos ossos. Ossos fortes são a estrutura que suporta os nossos músculos. De que serve ter músculos fortes se a estrutura que os sustenta é frágil? Uma simples sandes de pão de mistura com sardinha ou uma salada com cavala desfiada são formas deliciosas e econômicas de dar ao seu corpo este duplo benefício. E para um petisco entre refeições, que tal os tremoços? São uma fonte fantástica de proteína vegetal e fibra, perfeitos para nos mantermos saciados e nutridos. Depois de alimentarmos o corpo, precisamos de o hidratar. Muitas vezes, subestimamos o poder da água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui drasticamente. A recuperação após qualquer esforço torna-se mais lenta e podemos sentir mais cãibras e dores. Beber água suficiente ao longo do dia é um dos hábitos mais simples e eficazes para manter os músculos a funcionar em pleno. Não espere ter sede para beber água, pois a sede já é um sinal de desidratação. Tenha sempre um copo ou uma garrafa de água por perto. Se acha a água sem graça, os chás de ervas, como o chá de cidreira, de camomila ou de lúcia-lima, são excelentes alternativas sem açúcar que também ajudam a relaxar. A hidratação correta não só ajuda os músculos, como melhora a função cerebral, dá mais elasticidade à pele e ajuda os rins a filtrar as impurezas. É um gesto de cuidado completo. Com o combustível e a hidratação tratados, precisamos de dar aos nossos músculos um motivo para se manterem fortes. E aqui, muitos pensam imediatamente em ginásios e exercícios complicados. Mas a verdade é muito mais simples. O segredo é o movimento com resistência. Não precisa de levantar pesos pesados. O seu próprio corpo é a melhor ferramenta que tem. Um dos exercícios mais eficazes que pode fazer em casa é levantar-se e sentar-se de uma cadeira, várias vezes seguidas, sem usar as mãos para se apoiar. Comece por fazer 5 repetições. Quando se sentir confortável, tente fazer 8, depois 10. Este simples movimento fortalece os músculos das pernas, das coxas e dos glúteos, que são essenciais para o nosso equilíbrio e para a nossa capacidade de caminhar e subir escadas com segurança. Outra ideia. Quando estiver a ver televisão, durante os anúncios, peguem 2 latas de feijão ou de grão
e levante-as lentamente até a altura dos ombros, como se estivesse a fazer musculação. Faça-o devagar, sentindo o músculo a trabalhar. São pequenos estímulos que, feitos com regularidade, dizem aos seus músculos: eu ainda preciso de vocês, mantenham-se fortes. Subir escadas em vez de usar o elevador, carregar o seu próprio saco de compras em vez de usar sempre o carrinho, tudo isto são formas de incorporar resistência no seu dia a dia. A chave não é a intensidade, mas a consistência. É melhor fazer 10 minutos de movimentos simples todos os dias do que ir ao ginásio uma vez por mês. Agora que já temos o combustível certo com alimentos como o grão de bico e a sardinha, que garantimos uma boa hidratação e que despertamos os nossos músculos com movimentos simples, falta a peça final do puzzle. É talvez a mais negligenciada de todas, mas é aquela que une tudo e permite que a magia aconteça. É o segredo que as nossas avós já conheciam por intuição: o poder do descanso reparador. Muitas pessoas pensam que os músculos crescem enquanto fazemos exercício, mas isso não é verdade. Quando nos movemos e desafiamos os nossos músculos, estamos, na verdade, a criar microfissuras nas suas fibras. É durante o período de descanso, especialmente durante o sono profundo, que o nosso corpo se põe a trabalhar para reparar essas fibras, tornando-as um pouco mais fortes e resistentes do que eram antes. Sem um descanso adequado, este processo de reparação e crescimento não acontece de forma eficaz. Podemos estar a comer toda a proteína do mundo e a fazer os exercícios certos, mas se não dermos ao corpo o tempo de que ele precisa para se reconstruir, todo o esforço pode ser em vão. É durante o sono que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é fundamental não só para as crianças, mas também para os adultos, na reparação de tecidos, incluindo o tecido muscular. Com a idade, a qualidade do nosso sono tende a diminuir, mas há pequenos hábitos que podem fazer uma grande diferença. Tente criar uma rotina. Deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo ao fim de semana, ajuda a regular o nosso relógio biológico. Evite ecrãs de televisão, telemóveis ou tablets pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. A luz azul que eles emitem interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou um programa de rádio. Crie um ambiente tranquilo e escuro no seu quarto. Um chá de camomila ou um copo de leite morno antes de dormir também pode ajudar a relaxar. Não se trata de dormir muitas horas, mas de ter um sono de qualidade, um sono que realmente descanse o corpo e a mente. Imagine o seu corpo como uma equipa de construção. Durante o dia, você dá-lhes as ferramentas e os materiais, a comida e o movimento. Mas é à noite, quando tudo está calmo, que eles podem realmente construir e fortalecer a estrutura. Dar prioridade ao seu descanso é dar permissão ao seu corpo para se curar e fortalecer. Juntando todas as peças, o que temos? Temos uma sinfonia de hábitos simples. Começamos o dia com mais energia porque os nossos músculos se repararam durante a noite. Fazemos uma refeição reconfortante com uma sopa de grão ou uma salada de cavala, que nos dá o combustível necessário. Durante o dia fazemos aqueles pequenos movimentos que nos lembram da nossa própria força, como levantar-nos da cadeira sem ajuda. E bebemos água, mantendo todo o sistema lubrificado. Não se trata de uma revolução, mas sim de uma evolução. Pequenos ajustes diários que, em conjunto, criam uma enorme diferença na nossa qualidade de vida. Lembre-se, nunca é tarde demais para se sentir mais forte. O seu corpo tem uma capacidade extraordinária de se adaptar e melhorar. Basta que lhe dê as ferramentas certas. Não precisa de gastar rios de dinheiro em suplementos ou de se inscrever em ginásios caros. A sabedoria está muitas vezes nas coisas simples, na comida da nossa terra e nos hábitos dos nossos antepassados. Gostaria muito de saber a sua opinião. Já conhecia o poder do grão de bico para os músculos? Tem alguma receita especial que queira partilhar? Deixe o seu comentário abaixo. A sua experiência pode ser uma inspiração para outra pessoa. Se gostou deste vídeo e o achou útil, por favor, deixe um gosto e considere subscrever o nosso canal, Evergreen Health,
para mais dicas sobre como viver uma vida cheia de saúde e alegria em qualquer idade. Até a próxima e lembre-se, a verdadeira força não está nos anos que acumulamos, mas na vida e na vitalidade que pomos em cada um dos nossos anos. Cuide-se bem.